Então, muito boa tarde, senhores. Vamos iniciar a aula da tarde do Masterclass para que os senhores tenham conhecimento do que a gente está tratando na aula da tarde. A gente vai falar basicamente sobre uma técnicazinha de entrada em um período mensal, barra semanal, barra diário. Pessoal, vocês estão ouvindo só meu som ou estão ouvindo algum barulho no fundo? Por gentileza, me falem aí. Só o Só som. voz, professor. Beleza, fechou. Então a gente vai tratar sobre uma técnicazinha de entrada bem interessante, que basicamente vai remeter ao que os senhores já aprenderam sobre blocos de ordens. Mas é bem interessante mesmo e vai dar até uma clareada a mais sobre o bloco de ordem para que os senhores tenham ciência, tá? Então, o que é que a gente vai procurar estar tratando? O que é que a gente vai procurar estar trabalhando no que diz respeito a isso, pessoal? Então, a gente vai buscar em um gráfico mensal ou semanal surgir um fluxo de ordens institucionais para buscar preços acima do preço do mercado diário, do preço de abertura do mercado diário, ou abaixo do preço de abertura do mercado diário, semanal ou mensal. E sempre a gente vai buscar uma coloração de candle contrário, que remete muito à ideia lá dos blocos de ordens, né? Então, o diário, vamos dar um exemplo para uma possibilidade altista, tá? O diário, ele deve registrar uma vela de baixa. Primeiro ponto, o diário ele deve registrar uma vela de baixa, tá? O gráfico diário deve fechar a vela com o fechamento para baixo. Isso não vai ser válido enquanto o gráfico diário não estiver sendo negociado ou se formado. Tá? Isso aí não vai ser válido. Só vai ser válido depois que o gráfico diário, semanal ou mensal for totalmente fechado. Então, o que mais ou menos é isso, David? O que é que tu está querendo falar no que diz respeito a isso? É basicamente isso daqui, pessoal. Deixa eu habilitar aqui. Permitir, beleza. Então, no gráfico diário, a gente está querendo ver basicamente isso daqui, a formação de um candle. Pensa comigo como o candle sendo isso aqui, ó. Tá? Pensa o candle sendo isso daqui. Tchum. Então aqui eu tenho um candle altista, né? Mas a gente está querendo falar a respeito baixista, então a gente está tratando sobre isso. Então a gente tem aqui os pontos desse candle. A gente tem esse ponto aqui, que a gente bem sabe que é a mínima. Temos esse ponto aqui, que a gente bem sabe que é a máxima. Temos esse ponto aqui, que a gente bem sabe que é a abertura. E temos esse ponto aqui, que a gente sabe que é o fechamento. Então vamos dar nomes aqui para que os senhores entendam. Ainda que eu entenda que os senhores têm isso bem em mente, tá? Então vamos falar em um bom português. Abertura, fechamento, máxima que é a mínima. Então, essa dinâmica, esse candle aqui, ela tem que acontecer em que grau de tempo? Tem que acontecer em mensal, semanal, ao semanal diário.
Então, o que é que a gente vai procurar? A gente vai procurar, a partir disso daqui, que o próximo candle venha estar trabalhando com essa máxima aqui, esse preço de abertura. Quando o preço de abertura, então, for rompido, nós temos nosso gatilho de entrada, certo? Então, vamos pensar aqui que isso aqui é um gráfico diário. Esse gráfico diário aqui, ele fecha baixista. Logo após ele fechar baixista, o que é que a gente tem de referência? O preço de abertura. Quando o próximo candle romper esse preço de abertura, a gente tem nosso gatilho de entrada. Tudo bem? A gente tem nosso gatilho de entrada. Mesma coisa serve para o inverso disso. Vamos pegar esses componentes aqui e vamos inverter. Vamos pensar que aqui é a abertura. Aqui é a mínima. E aqui é a máxima. O que é que a gente quer estar fazendo para estar trabalhando vendido aqui nessa situação? A gente quer basicamente que o preço trabalhe abaixo do patamar de abertura. O preço trabalhar abaixo do patamar de abertura aqui, ó, nós vamos estar procurando possibilidades de estarmos trabalhando o mercado vendedor. Ok? Deixa eu alinhar aqui, deixar aqui alinhadinho para a gente ir para a prática. Isso aqui é um exercício bem legal do que diz respeito à entrada de fluxo de ordem institucional, e além de trabalhar a entrada de fluxo de ordem institucional, a gente trabalha também entradas em times menores. Por quê? Porque isso aqui diz muito respeito sobre a fractalidade do mercado, tá? Diz muito respeito sobre a fractalidade do mercado. Se eu vejo isso em um patamar mensal, semanal e diário, isso eu posso ver em um gráfico de 4 horas, 2 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos e assim sucessivamente. Sabedores de quê? De que quanto menor o tempo gráfico, mais fraco isso vai ser. Mas também temos que saber que, além de ser mais fraco, isso daqui também vai se repetir em tempos menores, certo? Então, isso aqui é uma máxima muito interessante para se trabalhar bloco de ordem. Tá? Isso aqui é uma máxima muito interessante para estar se trabalhando bloco de ordem. Então, eu estou em um mercado altista. Formou uma vela negativa. A próxima vela rompeu o preço de abertura. Eu vou estar procurando trabalhar vendido. Eu estou em um gráfico caindo. Trabalhou-se um gráfico em um candle verde. O próximo candle trabalhou abaixo do preço de abertura. Eu vou estar procurando trabalhar o quê? Vendido. Tá? Ponto. Vamos para o gráfico para os senhores verem isso aqui. M. Não, de uma semana. Reparem comigo aqui, pessoal. Preste atenção. Aqui. Gráfico caindo, certo? Gráfico caindo. Preço de abertura dessa vela aqui, ó, verde. Preço de abertura dele.
Mercado trabalhou abaixo do preço de abertura, próximos dias, venda, que no caso aqui são semanas, certo? Para um mercado comprador, pessoal, candle preto, o mercado trabalhou acima do preço de abertura, próximos dias, ó, compra. Mercado negativo, trabalhou acima do preço de abertura, compra. Mercado negativo, trabalhou acima do preço de abertura, compra. Mercado negativo aqui, ó, trabalhou acima do preço de abertura, compra. Mercado negativo aqui, ó, trabalhou acima do preço de abertura, compra, certo? Bem simples essa modalidade de entrada no que diz respeito a bloco de ordem. Isso aqui está no semanal, vamos para o diário. Vocês vão ver que vai surgir muito mais oportunidades aqui no diário. Mas o que é que a gente vai querer estar alinhando isso, pessoal? Sempre uma mudança na estrutura do mercado. Sempre uma mudança na estrutura do mercado para ficar mais alinhado ali, tá? Sempre uma mudança na estrutura do mercado. Vamos pegar esse mercado altista aqui, depois a gente procura um mercado baixista. Eu, particularmente, utilizo de que forma isso? Uma das modalidades para poder se estar olhando isso, né? O mercado, ele fez uma mudança na estrutura do mercado aqui, um MSS, fez. Então, depois dessa mudança aqui, eu vou procurar esses gatilhos de entrada em bloco de ordem diário, semanal. No caso aqui, eu estou no patamar diário, né? Então, eu vou procurar a partir disso esses gatilhos de entrada. Então, o que eu vou procurar? Sempre velas negativas no gráfico diário. Então, eu tenho duas velas negativas. Eu marco o preço de abertura delas. Eu marco o preço de abertura delas. Depois que o mercado começa a trabalhar acima desse preço de abertura do candle que está sendo negativo, minha visão começa a ser bullish. Mesma coisa aqui, ó. O mercado começou a cair. Está abaixo do preço de abertura diária aqui, ó. Olha aqui. Ó. Candle verde, abaixo do preço de abertura do candle verde aqui, ó. Você tem o quê? Você tem venda. Certo? Você tem venda. Quando é que você vai mudar a sua perspectiva para compra? Quando é que você vai mudar a sua perspectiva para compra? Você vai mudar a sua perspectiva para compra simplesmente quando o preço ultrapassar o preço de abertura de um candle preto. Nesse caso, aqui, ó. Olha lá. Candle preto. Preço de abertura. Trabalhou acima desse preço de abertura, o mercado começa a buscar o quê? Patamares mais altos. Candle verde. Eu tenho que trabalhar abaixo do preço de abertura dele. Então, no caso aqui, ó. Candle preto. Aqui, preço de abertura. Eu sempre presto atenção no preço de abertura do candle, tá? Esse preço de abertura dele me dá muito insight, me dá muito feedback, principalmente quando eu estou trabalhando bloco de ordem. Isso vem desde o gráfico mensal, um mês. Ó, olha esse gráfico de um mês aqui, por exemplo. Vamos pegar muito tempo, não, vamos pegar só 2025. Aqui, ó, 2025. Nessa questão do bloco de ordem, quando é que eu estou negativo? Quando eu tenho um candle verde que é trabalhado abaixo do preço de abertura. Então vejam como a partir de fevereiro aqui, eu já tenho motivos para acreditar em um mercado baixista. Depois disso, o que é que eu tenho? Eu tenho um mercado trabalhando acima de um candle preto, o preço de abertura dele, um candle negativo aqui, em maio. Então eu tenho motivos para acreditar que os candles vão começar a se expandir para um mercado altista. Tudo bem? Ah, David, mas eu vou esperar tudo isso aqui
Lembrem-se, eu estou falando para um cara que opera em um gráfico mensal. O cara que opera em um gráfico mensal é um cara que vai esperar sua posição para mais de anos. É um trade de posição. Um gráfico semanal, mesma coisa. É um cara que espera sua posição para meses. É um cara que tem o perfil de um trade de posição. Mas reparem que não deixa de surtir o efeito. Candle verde, trabalhando-se abaixo do preço de abertura aqui, o mercado começa-se a procurar patamares mais baixos. Candle preto, o mercado trabalha acima do preço de abertura, o mercado tende a estar trabalhando em patamares mais altos. Patamar diário, mesma coisa. Tenho sempre os preços de abertura em mente, tá? Tenho sempre os preços de abertura em mente. Aí é onde venho agora para uma questão bem fractal. Eu pergunto, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando aqui, pessoal? Para eu poder avançar para um módulo de explicação mais intradiário? Mandem no chat aí, por gentileza. Bacana. Então, eu sempre vou levar em consideração as cores do candle. Se o candle é verde, eu quero ver o preço de abertura dele sendo trabalhado abaixo para eu procurar venda. Se o candle é preto ou negativo ou vermelho, eu quero ver o preço de abertura dele sendo trabalhado para cima, para minha visão estar bullish. Então vocês vão ver basicamente a partir de agora os preços de entrada, alguns modelos de entrada no intradiário, tá? Vamos utilizar essa semana para que os senhores consigam visualizar melhor. Então vamos para um gráfico aqui de 4 horas. Para um gráfico de 4 horas. Alt G, domingo, dia 13. Está bem aqui, ó. Então, reparem, eu tenho um NWOG, que é o gap de abertura semanal. Fechamento barra abertura. Ó. Olha esse gap aqui, ó. Eu tenho esse gap. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um mercado lhe abrindo em candles negativos. Qual é a minha linha base? É o preço de abertura desses candles. Tanto aqui quanto aqui. Então, essas linhas aqui, pessoal, do candle de 4 horas, eles vão me servir para quê? Vão me servir como um real suporte. A expressão é essa. Eles vão me servir como um real suporte. Esses preços de abertura, quando interagido de forma contrária, ou seja, esse preço de abertura de 2 candles negativos, quando ele é interagido de forma contrária, de forma para baixo ou para cima, o que é que eu tenho aqui agora em mente? Eu tenho que esse ponto aqui é um ponto de real suporte para o meu preço, tá? Onde eu posso estar adentrando ao mercado só pelo simples fato de o preço ter rompido isso com o stop abaixo da mínima, ou eu posso validar esses pontos aqui para poder procurar por oportunidades mais à frente. Como assim, David? Vejam só. Essas duas linhas aqui, ó, são duas linhas de quê? De 4 horas, certo? São duas linhas de candles de 4 horas. Então, vamos escrever aqui. Open H4. Open H4. Abaixo, direita, beleza. Open H4. E aqui em cima é a mesma coisa. Open H4. Open H4 e Open H4. A partir de que momento eu vou estar fazendo uma operação? Preste atenção. O mercado ele cai, ele vai procurar esse preço. Ora, eu estou tratando de um suporte, certo? Estou tratando de um suporte. Eu vou comprar só porque o mercado tocou nessa linha de suporte? Nunca, never, jamais. Nunca, never, jamais vocês vão trabalhar a respeito disso. Reparem que o zone, tempo, se o preço não alinhar junto ao tempo, eu não faço nada. Então eu tenho duas linhas de 4 horas. Que hora é que esse preço vem tocar nessa linha de 4 horas? Pô, 7h15 da manhã. Beleza, ideal.
Eu vou comprar só porque o preço tocou nesse H4? Não. O que é que eu vou esperar? Um candle preto, preço de abertura do candle preto, 15 minutos aqui, ó. Olha o mercado trabalhando acima desse preço de abertura do M15, ó. M15. Olha lá como o preço trabalha acima desse preço de abertura de M15, pessoal. Bem aqui. E então vai lá e ganha patamares mais o quê? Mais altos. Isso aqui é uma possibilidade que vocês podem estar fazendo. Compra aqui, stop abaixo da mínima, alvos mais acima. Chegou a pagar até 3 para 1 ali. Deixa eu ver se é no momento ali da abertura de mercado. Olha lá. Paga 3 para 1 antes de voltar completamente. Durante a abertura lá das 9h30. Aí vocês reparam o quê? Que lá mais ou menos nas 9h30 ele volta na mesma linha, no mesmo suporte de H4. Ele volta naquele suporte de H4. Lembrando, eu não estou falando aqui de suporte daquela teoria de suporte de resistência, certo? Eu estou falando aqui de um parâmetro que o Michael fala sobre suporte, real suporte, como sendo blocos de ordens, tá? Nessa interação dessa possibilidade aqui que eu estou mostrando para vocês, tudo bem? Então reparem, ela volta aqui, ó, às 7h20, depois ela volta novamente aonde? Às 9h40. Olha como às 9h40 aqui, pessoal, depois de interagir nesses dois de H4 aqui, ó, esses dois de H4 aqui, às 9h40 aqui, ó, eu tenho um open de 5 minutos. Open M5 aqui, ó. Olha lá. O preço trabalha acima desse Open de M5. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de comprar só porque ele trabalhou acima desse preço de abertura. Stop em um nível nítido. Aqui, que esse stop aqui para mim tá bom. Aqui, eu acho um pouco muito longo. Aqui já seria um ponto legal. Por que esse ponto aqui, David? Porque além desse daqui, eu tenho um outro M5 aqui, ó. Outro preço de abertura de M5 negativo aqui, ó. Então, aqui abaixo é um nível bacana para eu estar segurando o meu stop. É um nível bacana para eu estar segurando o meu stop. Então, o mercado vai lá, ó, em um 4 para 1, tá? Eu estou falando de day trade. Um 3 para 1 aqui, um 4 para 1 aqui. Lembrando, vocês vão ter sempre parâmetros. É 3 para 1, é 4 para 1, enfim, tá? Vocês vão ter sempre parâmetros. Quando a gente avança, a gente sempre vai partir do quê? Da premissa de um time maior. Vamos para um H4 aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, pessoal, olha o que a gente tem aqui, ó, o H4. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Em um mercado altista, o mercado aqui no H4 tem o seu preço de abertura aqui. Lá no dia 14 às 6 horas da noite, que no caso foi a Ásia. Quando eu vou para o M15, esse aqui é o preço de abertura de H4. Né? H4. Ó, H, eu estou no M15. Isso aqui é um real suporte em um time menor, tá? É um real suporte pela teoria de suporte de resistência que é ensinada por aí? Não. É simples fato. É o simples fato de que é um preço de abertura de um bloco de 4 horas. Quando o mercado trabalha acima disso daqui, já posso estar visualizando compra, como eu falei para vocês. Tá? Aqui, ó. Trabalhou acima do preço de abertura. Olha como ele sobe bacana. Tá? Que seria uma possibilidade de compra aqui, ó, acima do preço de abertura. Abaixo desse candle aqui, indo um pouco mais acima, chegando até quase um 3 para 1. Aí você vai fazendo a gestão. Pô, David, beleza, mas eu não quero pegar só pelo simples fato do rompimento.
aguarda o mercado voltar. O mercado voltou e tocou no preço de abertura do H4. Nós não compramos nem vendemos por toques imaginários. Isso aqui é um toque imaginário. Nós compramos e vendemos por confluência. Então, se o H4 demonstrou isso, se essa linha aqui, se esse preço de abertura aqui vai realmente surtir efeito, em um time menor, o que é que vai acontecer? O mercado vai tocar e então você vai ver o preço de abertura do M15 sendo trabalhado acima. Então, o que é que você começa a ver? Ver compras. Como assim compras, David? Por exemplo, esse preço de abertura aqui você pode procurar compra nele, stop abaixo dessa vela de M15, take acima dessa máxima daqui. 7,66 para 1. 7,66 para 1. Estou dentro da janela tempo, David? Estou. Q-zone de Ásia. Estou dentro da janela tempo. Aqui é mais ou menos o bloco de ordem de 2 até as 6. Abre-se de 6 até as 10. Confirma-se de que isso daqui foi validado como sendo um preço de suporte pelo bloco de ordem. Se eu quiser adentrar aqui no rompimento das 9h30, eu posso? Pode. Mas se eu quiser esperar um retorno, que seria um retorno em OTE, né? Seria um retorno em OTE aqui. Para então se estar fazendo minha compra. Retornou, tocou no preço DH4, eu aguardo o M15 fazer o mesmo trabalho. Foi lá, rompeu e então eu vou para o próximo nível de liquidez, que é acima desse patamar. Sempre dessa forma. Sempre, sempre, sempre dessa forma. Tudo bem? Vamos lá para outro time de H4. Vamos excluir aqui H4. Aí, reparem comigo agora como o preço ele é muito sensível a essa questão de preço de abertura. Olha esse candle aqui, ó. Preço de abertura desse candle. Repara como ele está subindo, pessoal. E ele não trabalha abaixo do preço de abertura de candles positivos, tá? Ele está subindo desde dia 14 às 2 da manhã. Ele está subindo e não trabalha abaixo do preço de abertura de candles positivos. Até que às 6 da manhã do dia 15, ele trabalha abaixo do preço de abertura do candle de 2 da manhã. Então, o que a gente faz? Vai para o gráfico de 15 minutos. Aqui, ó. Preço de abertura das 2 da manhã, está bem aqui. O mercado trabalha abaixo aqui, ó. Só pelo simples fato do mercado trabalhar abaixo desse candle de 4 horas aqui, eu já tenho uma visibilidade de venda. Como? Aqui, com take em níveis de liquidez lógica, abaixo do gap de abertura. Pode ser, ou abaixo de ranges de liquidez aqui, como por exemplo aqui. Ó. Tá? E levando mais à frente, em critério de swing trade, que ficou para o próximo dia, vocês reparam que o mercado vai lá, ó, e chega até aquele patamar. Chega até aquele patamar. Reparem, como eu disse no início da aula, times menores vai trazer muito ruído. Quando vocês partem da premissa de um H4 em M15, só isso. H4 e M15 aqui, olha o tanto de visibilidade boa que a gente tem, pessoal. O tanto de visibilidade boa que a gente tem, de clareza que a gente tem para poder estar trabalhando sobre isso. Tá? Para poder estar trabalhando sobre isso. 4 horas. Preço de abertura. O que é que eu vou procurar estar trabalhando para então estar procurando ser um comprador? O preço de abertura de um candle negativo. Então eu tenho um candle negativo aqui, para procurar ser comprador. Um candle de abertura negativo aqui, um candle de abertura negativo aqui. Aqui lembrando que teve notícia de alto impacto, tá? Lembrando que tivemos notícias de alto impacto.
Preço de abertura negativo aqui. Então, quando o mercado trabalhar acima desses preços de abertura negativo aqui, a gente tem uma leitura de candle para ser feita. Então, reparem, eu tenho esse candle de abertura negativa aqui, tenho esse candle de abertura negativa aqui e tenho esse candle de abertura negativa aqui. Coloca aqui para fora, só para a gente pegar qual é a ideia. Aqui, aqui. Então, estamos aqui. 6, então vai até as 10 aqui. Bem aqui. Então, reparem, eu tenho um candle de 4 horas, um candle de 4 horas, um candle de 4 horas. Olha como esse candle aqui, ó, de 6 até as 10, ele trabalha acima do preço de abertura do candle anterior, bem aqui. Reparem, aqui eu tenho um candle de 4 horas. Esse candle que vem de 6 até as 10 trabalha acima do preço de abertura do candle anterior. Então, me dá visibilidade para estar um patamar de mercado o quê? Altista, certo? Para estar um patamar de mercado altista. E é o que o mercado faz, ó, antes de vir a notícia. Aqui, preço de abertura, compra só pelo fato de o mercado trabalhar acima do preço de abertura é uma possibilidade, ou você aguarda o mercado em 15 minutos trabalhar acima de um preço de abertura de candle de 15. Então o mercado vai lá, patamar alinhado, o mercado vai lá, ó, e chega até patamares mais altos. Então, para se ver um mercado baixista, David, e aqui temos indícios, preços de abertura de candles positivos. Então, o mercado começa a trabalhar abaixo desses candles aqui, de preço de abertura de candles positivos, já é uma leitura muito afinada para você. Pô, o mercado está trabalhando abaixo de candles, abaixo de preços de abertura de candles de 15 minutos. O que é que vai acontecer nos próximos 15 minutos? O mercado vai cair, pessoal. É nítido e óbvio isso que o mercado vai estar procurando patamares mais o quê? Mais baratos. Vai estar procurando patamares mais baratos. Olha como no 15 minutos aqui já fica uma quantia de falso ruído. Ó. Trabalhar acima do preço de abertura de 15, de candle negativo. Sobe um pouquinho em gráfico menor, dá para fazer um scalper bacana, dá, mas olha como já fica um pouquinho feio quando a gente tem essa visibilidade. Candle de 4 horas, o preço de abertura está aqui, ó. O candle de 4 horas, o preço de abertura dele está bem aqui. O que é que a gente vai estar procurando? No próximo candle de 4 horas, o mercado está trabalhando acima desse preço de abertura, desse candle negativo. Ele vem trabalhar para cima quando? Ele abre, trabalha um pouco acima, sobe se confluenciando nesse candle de 15, beleza. Mas quando vem à tarde, fica muito mais lindo. Aqui, por exemplo, às 12h45, retorna nesse gap lá aos 1h45, então me dá uma possibilidade de compra. E depois disso, ele vai embora. Né? Isso aqui é um fato. Porque ele trabalha acima desse preço de abertura aqui, ele vai embora. Mas é assim que se trabalha, para fazer uma leitura qualitativa utilizando só blocos. Que a gente está tratando aqui de bloco, certo? Bloco diário barra bloco de H4 barra bloco de M15. Eu não estou caindo abaixo de bloco de M15. Estou caindo em bloco de gráficos maiores. Tudo bem? Mas se eu quiser entrar em gráficos menores, David, por exemplo, 1 minuto, eu posso fazer scalper embasando-me nisso? Posso. Mas eu vou alinhar o quê? Tempo. Por se tratar de uma questão de gráfico bem volátil que a gente está tratando de Nasdaq, vamos pegar aqui a partir de umas 10 horas. Umas 10 horas. Ou até mesmo 9h30. 9h30. Bem aqui. Quando é que eu vou procurar vender, pessoal?
preço de abertura, trabalhar abaixo de um candle altista. Quando o mercado faz isso aqui no gráfico de 1 minuto, eu já tenho que estar ligado que o mercado vai cair. Ponto. Ponto. Não tem outra conversa. Eu já tenho que estar ligado que o mercado vai cair. Quando o mercado faz isso aqui acima do preço de abertura de um candle baixista, eu tenho que entender que o mercado vai subir. Não adianta você querer colocar na sua mente o contrário a isso. Porque o contrário a isso não existe. O contrário a isso não existe. É isso e pronto. 1 minuto, tá? 1 minuto. Scalper básico. Uma das artes aí que eu gosto pra caramba. Scalper. Sendo que, ó, preço de abertura, trabalhou abaixo, queda. Se tu vê o mercado trabalhando abaixo desse preço de abertura aqui, será que não daria para tu trabalhar uma venda aqui? Tá? Tô falando de scalper. Com um stopzinho aqui e alvozinho de 2 para 1 aqui. Olha lá. 2 para 1. Não tô falando nem 3 para 1. 2 para 1 aqui. Aí tu vê que o mercado está trabalhando acima do preço de abertura de um candle baixista. Qual é a probabilidade de que o mercado suba a partir de tal? A probabilidade é alta. A probabilidade é muito alta. Eu posso trabalhar um scalper aqui, David? Olha. E você tem que entender que quando isso aqui aconteceu, ó, trabalhou abaixo do preço de abertura de um candle altista, sua compra aqui está ameaçada. O mercado vai. Olha como o stop fica ultra apertado. Ultra apertado, tá? Mas é o que é. É o que é. Porque se ele passar disso daqui, invalida. Aí o mercado vai e faz o quê? Ó? Cai. Aí o mercado vem e trabalha aqui acima disso. Eu tenho que entender que ele vai subir um pouco. Mas vai subir um pouco e eu estou lucrativo aqui. Será que não vale a pena eu colocar o meu stop, meu trailing stop no 0 a 0? E depois, quando eu ver o mercado refazer isso daqui, eu reentrar em uma pirâmide, por exemplo, entrar com 5 contratos aqui. Quando o mercado começar a desenvolver, eu mover para o meu BR. Depois que ele começar a fazer isso aqui, eu entrar novamente com mais 3 contratos, 5 contratos aqui, 3 contratos aqui, um total de 8 contratos. Aí o mercado vem, trabalha acima do preço de abertura de uma vela negativa. Opa, beleza. O meu stop que estava aqui, eu vou mover para aqui para cima. O meu stop que estava aqui, né, aqui, eu vou mover para aqui para cima desses corpos aqui. Quando o mercado trabalhar abaixo de uma vela positiva, que foi bem aqui, beleza, eu posso fazer mais uma pirâmide, 5, 3, mais um contrato aqui e meu stop diretamente para cá? Posso. E então eu vou conduzindo e entendendo em scalper, certo? Então, quando vocês me veem fazendo muito scalper, eu estou levando em consideração o quê? Esses preços de abertura dessas velas. Única e exclusivamente. Isso aqui, ó. Quando vocês me veem fazendo scalpers de forma empilhada ou de forma de pirâmides de ordens, o que é que eu levo em consideração? Esses preços de abertura. Até eu identificar o fluxo de ordem. Quando eu identifico o fluxo de ordem, já era. Já era. Pô, David, tu entra num minuto, tu consegue fazer muita identificação de direcional. É utilizando isso, pessoal. Não preciso fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada. Porém, eu tenho a ciência de que isso aqui pode dar errado. Tá? Eu tenho a ciência de que isso aqui pode dar errado. E quando eu alinho, eu sigo o rastro institucional. Quando eu não alinho, eu aceito o stop. Eu aceito o stop. Paro e vou procurar times maiores. Ponto. Tá? Ponto. Mas muito difícil, muito difícil mesmo. Eu estou aqui no dia 18. 18 está aqui. Vamos para o dia 17 aqui. 9h30 da manhã. Aqui, ó. Por exemplo, aqui. 9h30 até as 10.
9h30 até as 10. O que é que a gente está vendo aqui inicialmente? Ó? O mercado trabalhando acima da abertura de um candle negativo. O que eu tenho em vista aqui? Tenho em vista compra. Eu tenho em vista aqui compra. Primeiro ponto. Tenho em vista aqui compra, stop aqui abaixo. Primeira coisa que eu tenho em vista. Certo? Primeira coisa que eu vejo é isso aqui. Aí o mercado sobe. Começa a trabalhar negativo, mas não trabalha abaixo do preço de abertura de vela positiva. E depois trabalha acima do preço de abertura de vela negativa. O que é que eu posso fazer? 5 contratos aqui, ó. 5 contratos aqui. O que eu faço muito, que é a pirâmide de ordens. Aí o mercado aparentou isso aqui. Beleza. Mais 3 contratos aqui. 8 contratos. Aí o mercado vai. Começa a trabalhar aqui. Beleza. Só que eu estou comprado, estou movendo meu estoque, né? Trabalho acima disso daqui. Aí eu vou e entro com mais 2 aqui, ó. 10 contratos. Até o ponto que eu chego em um patamar de 5-1, empilheirando ou enfileirando 10 contratos no decorrer da minha posição. Só pegando uma faixa de tempo, pessoal. 9h30 até as 10. 9h30 até as 10. Só o preço de abertura, tá, do código fonte de 9h30 até as 10. Olha como isso é fenomenal. 2 dias nisso. Ó. Dia 18 na sexta. Ó, dia 18 na sexta. Dia 17 na quinta. Vamos para o dia 16 na quarta. Preço de abertura aqui até as 10. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Sério. Ó, sério aqui. Ó. Sem brincadeira. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um mercado trabalhando abaixo do preço de abertura, de candle de 1 minuto. O que é que eu penso com isso aqui? Venda. Certo? Eu penso em venda aqui. Aí o mercado cai. Não trabalha acima de preço de abertura de candle negativo. Pô, David, trabalhou assim. Trabalhou aqui sim. Tranquilo. Beleza. Só que, qual é a minha entrada? Que já está válida. É a venda. Pensa comigo aqui. Pensa comigo, tá? Se isso aqui faz sentido para você. A minha entrada que já está valendo é a venda aqui. Ó. Eu já estou posicionado aqui. O mercado já caiu mais ou menos até aqui. Mais ou menos até aqui. Quando o mercado agiliza muito aqui, ó, alto geo. Não, alto não. Vocês entendem essa dinâmica. Pensa comigo aqui, tá? Minha entrada foi aqui. O mercado trabalhou abaixo, entrei, meu stop aqui, o mercado trabalhou. Pô, deixou um gap, deixou uma região bem equilibrada aqui pelos pavis. Aí, do nada, ele vem trabalhar acima desse preço de abertura. Beleza. O que é que eu faço? Stop no 0 a 0 aqui, ó. Ou garanto um pouquinho de grana aqui. Se voltar, voltou. Eu realinho minha leitura e já era. Aí daqui a pouco, o que o mercado faz? Trabalha abaixo do preço de abertura desse candle positivo. Aí o que é que o David faz? Deixa eu voltar aqui, porque aqui já está tudo... Vamos supor aqui, ó. Deixa eu ver. 5 contratos aqui. Aí depois o mercado vai e cai. Me dá outra oportunidade. 3 contratos aqui. Aí o mercado vem, ó. Não trabalha acima de preço de abertura de candle positivo. Trabalha abaixo de abertura de candle negativo. Mais 2 contratos aqui. Dez contratos e eu vou surfando. Olha isso aqui, tá? Só em uma janela horária. 9h30 às 10 horas. Só utilizando isso. Próximo ponto. Terça-feira. 9h30 até as 10.
O que é que eu tenho aqui, pessoal? Abaixo do preço de abertura de candle positivo. Eu imagino em venda. Stopzinho lógico aqui. O mercado cai, 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 cai. Trabalha acima do preço de abertura de candle negativo. O que é que eu falei para vocês no outro momento? O mercado trabalha acima da abertura desse candle negativo. Meu stop que estava aqui, tranquilo. Vamos lá, proteger ele aqui. Se ele voltar, voltou. Mas eu já estou protegido. Aí o candle vai e trabalha abaixo de abertura de candle positivo. Mesma coisa. Se eu entrei com 5 aqui, nessa oportunidade aqui eu reentro com quanto? Com mais 3. Tá? Eu reentro com mais 3 contratos. Aí o mercado cai, 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 cai. Trabalha acima do preço de abertura de um candle negativo. Esse candle aqui, eu controlo ele, eu trago o stop dele aqui, ó, para isso daqui, sem problema nenhum. Ainda que aqui já tinha pagado muito bem 3 para 1. Ó. Aqui já tinha pagado muito bem 3 para 1. Tá, ó. 3 para 1. Poderia ter saído aqui nos meus 3 para 1 e tá feliz da vida, tá? Tá feliz da vida aqui, ó, nesse meu 3 para 1 aqui. Só que depois ele faz o quê? Ele trabalha abaixo do preço de abertura. Então eu estava com 5 contratos apenas, 8 contratos apenas. Ele fez mais isso, deu a oportunidade de mim entrar com mais 2 e ele voltar lá novamente de 3 para 1. Eu voltei no 3 para 1 não com 8 contratos, eu voltei no 3 para 1 agora com quantos contratos? Com 10 contratos. Certo? Vamos lá para segunda-feira, 9h30. 9h30 até as 10. O preço trabalha abaixo do preço de abertura de quê? De um candle de abertura aqui, baixista inicialmente. Depois, preço de abertura de um candle altista. Depois, preço de abertura de um candle altista aqui novamente. Reparem, primeira questão, para baixo aqui, depois para cima aqui, depois para baixo aqui. Ó. Tem dias que vai ser volátil, como esse dia aqui. Ó. Um monte de sinais. Vamos lá, para vocês aprenderem um pouquinho aqui. Essa segunda-feira aqui foi bem legal. Ó, violou preço de abertura de um altista. Violou preço de abertura de um baixista. Fechou abaixo de um preço de abertura altista. Tá? Quem eu dou mais veracidade aqui, David? Esse aqui, ó. Esse aqui. Então eu tenho um gatilho aqui, que é o quê? É eu ver o mercado fechando aqui, mais ou menos, ó, abaixo desse preço aqui. É um gatilho que eu posso estar utilizando para scalper. Tá? É um gatilho que eu posso estar utilizando para um scalper. Para me dar um nível de confiabilidade. Tá? Para me dar um nível de confiabilidade. Stop aqui. Ou stop aqui, se você tiver não tão confortável. 5 contratos, o mercado vem, sobe, depois trabalha abaixo do preço de abertura de um altista. Reentra com 8 contratos aqui agora fazendo total. Vai lá e cai no 3 para 1. Vai lá e cai no 3 para 1 facilmente. Aí depois ele faz o quê? Acima do preço de abertura de um baixista. O que é que eu tenho em visão aqui? Compra. Então eu sei que mais ou menos aqui, se eu quiser persistir na venda, eu estou indo contra o fluxo de ordem institucional. Eu estou indo contra o fluxo de ordem institucional. Aí o mercado vai lá, ó, vral, certo? O mercado vai lá, ó, vral, sobe. Eu vou me apavorar se eu sair dessa venda aqui? Não, não vou me apavorar. Eu vou entender que o fluxo mudou. E eu vou me readequar a isso. Como assim, David, me readequar a isso? O mercado vem, trabalha acima desse preço de abertura aqui, tecnicamente torna-se uma região de OTE aqui, ó. O que é que eu vou procurar? Patamar barato. Patamar barato chegou. Preço de abertura de um candle negativo. Aqui. Já era. Tem o meu ponto para estar comprando novamente. Bem aqui, ó.
Tem o meu ponto para estar comprando novamente. Bem aqui. Aí o mercado vai lá e flow, alta, vai embora. O mercado vai lá, vai embora. E aqui eu vou fazendo gestão. Aqui eu vou fazendo gestão. Pô, agora aqui eu faço assim, aqui eu faço assim. Se vocês assistirem o vídeo que eu postei lá no YouTube que eu mandei para vocês, basicamente, vocês vão entender que eu estou fazendo isso aqui para aprovar aquela mesa proprietária. Tá? Vocês vão entender que eu estou fazendo isso daqui para aprovar a mesa proprietária lá. Assistam esse vídeo e vão assistir ao meu comentário sobre a aprovação da minha mesa proprietária na Take Profit, onde em alguns dias eu utilizei 80 contratos, outro dia 70 contratos. Foi nessa modalidade aqui. Nessa modalidade aqui. Tá? Utilizando isso daqui para operar e aprovar uma mesa proprietária de 50 mil dólares em 6 dias. Foi 6 dias? Eu acho que foi 6 dias. O mínimo para se operar na Take é 5, eu aprovei ela em 6 dias. Eu trouxe um comentário bem bacana sobre a minha aprovação da Take Profit. E utilizando isso daqui, ó, tá? Utilizando isso daqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é Turtle Soup. Isso aqui é Turtle Soup. Isso aqui é CRT, tá? Que tudo vem variando em ICT. Ponto. Ponto. E ponto. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha agregado aí na leitura de vocês. Espero que essa aula tenha aberto ainda mais os olhos de vocês para o que diz respeito ao price action dos institucionais. E é isso aí. Qualquer situação, manda mensagem lá no WhatsApp, que a gente está sempre aí para ajudar vocês. Pergunto, todo mundo conseguiu entender, quem está aqui na aula, sobre a respeito dessas questõezinhas aqui? Bem interessante, pessoal? Cate aí, ô... bacana. Perfeito. Fechou. Perfeito, perfeito. Então, é isso. É isso. Isso e isso, certo? Só assistir isso aqui e sempre procura uma janela horária, pô. Procura uma janela horária. Já era. Killzone, se você... Preste atenção nisso aqui, tá? Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é regra. Regra, 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 regra. Se você opera Nasdaq, S&P, Dow Jones, procure isso daqui depois das 9h30. Ponto. Procure isso aqui depois das 9h30. Ponto, ponto, ponto. Ah, David, eu opero Forex. Eu opero Forex. Procure isso daqui depois da 9h30 também, que é a abertura do mercado americano. Já era. Procure isso daqui depois das 9h30. É um setup para a vida. Se eu fosse criar um setup e colocar o nome, um setup para uma vida, é isso aqui, para um scalper. Ah, eu quero ser scalper. Estude isso daqui massivamente e utilize isso aqui depois das 9h30 da manhã. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Beleza? Fechou, tamo junto, só o começo. A aula da manhã foi 100% gravada, a aula da tarde também 100% gravada. Vou estar disponibilizando as duas ainda hoje, eu acho. Se não hoje, até amanhã eu disponibilizo. Lembrando que a aula da manhã foi sobre como vocês conseguem visualizar os bancos centrais, tá? Aquele indicadorzinho lá do ICT que ele mostra como vocês identificam os bancos centrais, como vocês identificam as grandes instituições e como vocês identificam os CPFs. Uma aula também fenomenal, show de bola, tá? Das cartas do ICT. Essa aula aqui, uma das últimas aulas do mês 5 do Core Content, e a gente está prestes aí para o mês 6, chegando em 50% da mentoria paga do ICT. Fechou, pessoal? Tamo junto, valeu, é só o começo.